paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sempre na vida de cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um neste dia. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 25. O Salmo de número 25 é um salmo de Davi e tem como título A Oração por Auxílio Divino. Então Davi vai falar assim no verso 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exalte sobre mim os meus inimigos. Então aqui nesse primeiro verso, nós vemos que Davi, ele eleva a sua alma somente para Deus. Ele diz, Deus, somente em ti eu confio. Não deixe eu ser envergonhado. Então aqui ele está pedindo. É uma oração por auxílio divino. Então ele está pedindo um auxílio para a vida dele. Então ele está dizendo, Senhor, não deixa eu ser envergonhado. Não deixa que os inimigos, eles me envergonhem. Não deixa eu ser envergonhado perante eles. E aqui no verso 3 ele vai dizer assim. Com feitos dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então no verso 3, ele vai dizer que os inimigos é quem vão ser envergonhados, mas aqueles que esperam no Senhor, eles jamais serão envergonhados. Agora aqueles que procedem traiçoeiramente, esses sim serão envergonhados, mas aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Glória a Deus. E o verso 4 vai dizer assim: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Glória a Deus. Então Davi aqui, ele diz, Senhor, faz eu conhecer o teu caminho. Faz eu andar pelos caminhos certos. Davi sempre estava pedindo a Deus. Davi sempre tinha Deus ali como seu pastor, como seu guia. Então aqui ele está dizendo, Senhor, me ensina o teu caminho certo. Eu não quero andar errado, eu quero andar pelo teu caminho certo. Então aqui ele está dizendo, Senhor, guia-me na verdade e ensina-me, Senhor. Então ele queria andar pelo caminho certo. Queria andar na verdade. E aqui ele vai dizer, Senhor, me ensina, porque em ti eu espero todo dia. Glória a Deus. Então que eu e você, nós possamos estar esperando no Senhor todo dia. E que Ele venha ensinar qual caminho nós devemos seguir. Qual caminho nós devemos trilhar. Eu sei que o Senhor, Ele só tem um caminho certo para nós. Mas se nós não estiver vigiando, a qualquer momento nós podemos desviar. Então que nós estejamos esperando no Senhor todo dia. E peça a misericórdia do Senhor para que Ele nos guie no caminho certo. E o verso 6 vai dizer assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Então Davi aqui, ele vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor. Eu sei que a tua bondade vai desde a eternidade. A bondade do Senhor não tem fim. Então aqui ele vai dizer, Senhor, aqui desde cedo, desde moço, Davi, ele já pedia a Deus, Davi já andava com Deus. Ele pedia, Senhor, não te lembre do pecado da minha mocidade, porque desde a minha mocidade eu tenho pecado. Davi vai dizer que ele nasceu no pecado. Então Davi era uma pessoa que sabia reconhecer os seus erros, sabia reconhecer o seu pecado. Então ele vai dizer, Senhor, tem misericórdia do Senhor. Tem misericórdia de mim desde a minha mocidade, Senhor. Não te lembre das minhas transgressões. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Glória a Deus, aleluia. E ele vai dizer, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então ele vai dizer, Senhor, lembra de mim. Esteja sempre lembrando de mim e tenha sempre misericórdia da minha vida. Glória a Deus, aleluia. O verso 8 vai dizer assim, bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então aqui Davi vai dizer, o Senhor é bom, o Senhor é reto. Por isso que sempre eu aponto o caminho aos pecadores. Então ele está dizendo aqui, eu estou ensinando as pessoas, quando perguntam, eu digo, o Senhor é bom, o Senhor é reto. E que você possa andar pelo caminho certo. Então Davi está dizendo que, por isso que ele aponta o caminho aos pecadores. O caminho de quem? O caminho do Senhor, que Ele é bom e reto. E Ele vai dizer, o Senhor é quem guia sempre os humildes e os mansos ensina o seu caminho. Então o Senhor sempre está ensinando o seu caminho aos humildes e aos mansos. Porque sempre os humildes, os mansos, eles seguem a palavra do Senhor. O verso 10 vai dizer assim, todas as veredas do Senhor são misericordiosas. São misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então aqui o Senhor, Ele vai agir de misericórdia, mas é com quem guarda a sua aliança, não é para todos, mas aquele que guarda a sua aliança, aquele que guarda os seus testemunhos, o Senhor, Ele vai ter misericórdia. Glória a Deus. O verso 11 vai falar assim, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho.
que deve escolher. Então sempre Davi está repetindo que a bondade do Senhor é grande, que ele venha ter misericórdia. E sempre ele vai dizer: Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Não é pouca, não é pequena, os meus pecados não são poucos, os meus pecados são grandes, mas que o Senhor venha poder perdoar. E ele vai dizer: o homem que teme ao Senhor, ele ensina, ele instruirá no caminho que deve escolher. Então que nós devemos sempre temer ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele não vai andar no caminho errado, ele sempre vai andar no caminho certo, porque o Senhor, ele vai instruir no caminho que deve andar. O verso 13 vai falar assim: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, mais uma vez, aquele que teme ao Senhor, ele vai dar a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor, veja que a intimidade do Senhor, o Senhor, ele tem intimidade com aquele que teme a ele. Glória a Deus, aquele que teme a ele, então o Senhor vai dar a conhecer a sua aliança. E o verso 15 vai falar assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minha aflição e o meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Então aqui nós vamos ver que Davi, ele está passando por um momento de angústia, por um momento de tribulação, mas ele vai pedir auxílio ao Senhor. Ele vai pedir confiança ao Senhor. Ele vai dizer: Senhor, tira os meus pés do laço, volte para mim. Tem compaixão de mim, Senhor. Estou sozinho e aflito. Então Davi sempre estava passando por aflição, mas aqui ele estava pedindo que o Senhor viesse cuidar dele, aliviar suas tribulações, aliviar o seu coração e tirar ele da sua angústia, que ele estava muito angustiado, mas ele vai dizer: Senhor, alivia a minha angústia, alivia o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Glória a Deus, aleluia. E aqui no verso 19 vai falar assim: considera os meus inimigos, pois são muitos, e que me abomina com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Verso 21, preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti eu espero. Ó Deus, redime a Israel de toda as suas tribulações. Então aqui, nesse final aqui, Davi vai dizer que os inimigos dele eram muitos. Os inimigos abominavam ele com ódio cruel. Mas aqui ele vai dizer: Senhor, guarda minha alma, Senhor, me livra, não deixe eu ser envergonhado, pois em ti, Senhor, eu confio. Então, Davi está dizendo: Senhor é o meu refúgio, meus inimigos são muitos, eles me odeiam, eles querem me matar, mas em ti, Senhor, eu confio, porque o Senhor é o meu refúgio. E ele não vai pedir só por ele. No finalzinho, aqui no verso 22, veja que Davi pede por ele, mas também ele vai pedir por Israel. Ele vai dizer: ó Senhor, redime Israel de toda a sua tribulação. Então ele pede também um socorro por Israel. Ele vai dizer: Senhor, redime Israel, Senhor, tira o povo de Israel de todas as tribulações. Então ele não pede somente por ele, mas ele também pede por Israel. Então que no momento que nós venhamos estar angustiado, triste, nós venhamos meditar neste Salmo de número 25. Davi, quando ele estava triste, angustiado, sempre ele estava louvando ao Senhor, fazendo salmo, cantando ao Senhor e pedindo alívio para a sua alma, dizendo: Senhor, o Senhor é meu refúgio, só o Senhor pode me livrar, só o Senhor pode me aliviar. Então que nós possamos também, no momento de aflição, no momento de angústia, estar sempre pedindo um refúgio ao Senhor, porque só Ele é o nosso refúgio. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.